Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Conhecimento da Fé. O nosso encontro dedicado à palavra, à catequese e ao aprofundamento do ensinamento da Igreja. Para nós sempre é uma alegria contarmos com a sua companhia e dizer que sempre é muito bom entrar na sua casa, aí no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos partilharmos de temas pertinentes à nossa fé cristã. Convido você, no início desse programa, para juntos elevarmos o nosso coração em prece, nos dirigindo ao Pai Eterno, pedindo a sua luz e a sua força. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. De modo especial, peçamos a intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Celebramos no dia 11 de fevereiro a memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes e também celebramos o Dia Mundial do Enfermo, uma oportuna iniciativa do Papa de saudosa memória São João Paulo II. O Dia Mundial do Enfermo e a ação da Pastoral da Saúde é o tema de hoje do nosso Conhecimento da Fé. E para falar sobre esta tão importante pastoral na vida da Igreja do Brasil, eu tenho a alegria de receber e está conectado conosco Dom Roberto Ferreira Paz, bispo da Diocese de Campos, no Rio de Janeiro, e referencial da Pastoral Nacional da Saúde da CNBB. Dom Roberto, seja bem-vindo, é uma alegria, sua bênção. Me sinto acolhido, esse programa é muito bom, porque permite a gente veicular não só ideias, mas conexões que são muito importantes para a Igreja e para a sociedade. Nosso agradecimento, Dom Roberto, por ter encontrado um tempo em sua agenda. Ele está em Campos e participa conosco do programa. E aqui no estúdio, a agente de pastoral, a Eliane Mármore, ela é coordenadora da Capelania Católica no Hospital Araújo Jorge e Hospital das Clínicas em Goiânia, Goiás. Eliane, bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com o senhor, padre, e ainda o Dom Roberto, né? E é com alegria e estou sendo, assim, muito bem acolhida aqui. Que beleza. Nós ficamos muito felizes com a oportunidade que temos de compartilharmos as impressões dessa importante ação pastoral da Igreja na área da saúde. O Papa Francisco e antes dele, né, desde João Paulo II, os Santos Padres sempre no dia 11 de fevereiro enviam uma mensagem ao mundo para o Dia Mundial do Enfermo. Este ano será o 32º Dia Mundial do Enfermo. Dom Roberto, qual é o pano de fundo, a mensagem que o Papa Francisco escolheu para este ano de 2024 para embasar a sua mensagem para este dia? Ele retoma um tema bíblico que nos surpreende. Não é conveniente que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Com isso, claro, ele não quer simplesmente mostrar o que é a criação humana, mas sim que a pessoa humana é a imagem da Santíssima Trindade, é o nó das relações. E por isso o subtítulo seria Cuidando do doente e das suas relações. Porque as relações são parte da cura. Nós falamos no texto base da campanha da saúde, campanha da fraternidade, que foi o tema da saúde institucional, saúde pública, que há uma aliança terapêutica entre Deus, o médico ou os agentes de saúde
e o paciente. Então, as relações são fundamentais para a cura e para a própria vida, porque toda a ciência médica não é só buscar a ausência de doenças, mas a plenitude de vida, a vida em harmonia. E nós estamos em harmonia quando realmente entramos na relação. O isolamento, ele vai tratar muito bem disso, a fragmentação da pessoa leva a pessoa à doença. Eliane, quando falamos dessa experiência, o Dom Roberto nos chamava a atenção para esta motivação bíblica tirada de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, não é conveniente que o homem esteja só, cuidar do enfermo e cuidar das relações. Na experiência do dia a dia, como se dá esse cuidado que a Pastoral da Saúde deseja levar dentro do ambiente hospitalar? Esse trabalho, a gente sente o quanto é importante a gente estar junto ao paciente, né? Esse acolhimento de estar lá, a gente ir ao encontro desse enfermo que se encontra muitas vezes sozinho, mesmo que tenha lá os enfermeiros, o médico nesse dia a dia de tratamento, ele precisa ter esse contato com alguém que lembrou dele, alguém que está lá para dar uma palavra, né? Então a gente sente isso, quando aquele acolhimento de alegria quando a gente entra num quarto. Olha que interessante. Dom Roberto, eu quero retomar aqui o aspecto inicial da motivação do porquê se celebrar um Dia Mundial do Enfermo e, consequentemente, por que escolher a data do dia 11 de fevereiro. Talvez para nós, religiosos, esteja isso muito clarificado, muito objetivado, mas para quem está nos acompanhando e deseja melhor entender a iniciativa da Igreja, já é o 32º ano, por que celebrar um Dia Mundial do Enfermo e por que escolher o dia da memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes? Bom, o Dia Mundial do Doente, desde o começo, foi celebrado sempre em santuários marianos. Essa dimensão mariana está ligada intrinsecamente, porque o Santuário de Lourdes é um santuário no qual há vários sinais de recuperação do doente, que nós chamamos milagres, claro, mas são sinais de vida plena, da recuperação. E muitas vezes o que mais chama a atenção nessas situações, às vezes nós só vemos a saúde física, mas o homem tem 3 dimensões, como fala São Paulo em Tessalonicenses: é corpo, é mente e alma, não é? É espírito. E então, muitas curas espirituais ou curas mentais também que acontecem, que são importantes, as doenças mentais hoje acontecem lá, e por isso a ligação aos santuários marianos, que são lugares de encontro, porque todo santuário, como está definido no livro Os Santuários, são lugares do essencial, do encontro com Deus e do encontro consigo mesmo, porque não há saúde se a gente não se encontra. É o tema justamente do 32º Dia Mundial da Saúde, o encontro com Deus, com o próximo, com a própria sociedade. E o importante é que saímos de uma sociedade profundamente doente, geradora de doenças, para o encontro no santuário, um lugar de paz, um lugar da acolhida de Deus, como são os hospitais que foram definidos por São João Paulo II, no santuários da vida e da saúde. Quando Dom Roberto fala, Eliane, desses ambientes, os santuários da vida e da saúde, os hospitais, como você observa o trabalho, a recepção do trabalho da Pastoral da Saúde, que é esse trabalho de presença, de acolhimento, como você observa o acolhimento do ponto de vista institucional? Os hospitais hoje têm uma maior facilidade de compreensão do trabalho dos agentes da Pastoral da Saúde, porque talvez no início, talvez no movimento embrionário de presença, poderia parecer
proselitismo, mas de modo algum isso é o objetivo da Pastoral da Saúde, não é mesmo? É verdade. Bom, padre, hoje tanto os hospitais como até o próprio médico, ele já reconhece a importância desse trabalho dentro dos hospitais. Inclusive nos Estados Unidos já existe uma especialidade nesse sentido, porque já se constatou que se pegar 10 pacientes, 5 que são atendidos, que são assistidos, né, ali espiritualmente pela Pastoral da Saúde, vamos dizer assim, o índice de cura deles é muito maior daquele que não é assistido, né? E como o Dom Roberto falava, a gente leva aquele medicamento essencial para essa doença do espírito que é o amor. Esse é o grande remédio hoje que a gente leva a cada leito, né? Não só para a cura do corpo, mas para a cura da alma, que necessita hoje tanto desse amor. Dom Roberto, quando nós falamos do trabalho da Pastoral da Saúde, no Brasil, há quanto tempo a Pastoral vem desenvolvendo o seu trabalho? É desde o início dessa iniciativa no coração da igreja? O senhor tem uma memória, e aqui eu faço uma memória, antes ainda de talvez se chamar Pastoral da Saúde, a presença da igreja, ela está muito anterior do ponto de vista de nominar Pastoral da Saúde. A presença da igreja junto aos leitos de hospital já vem de muitos anos, com as santas casas, né? Os religiosos e religiosas que se dedicam a essa área no seu ministério e, posteriormente, a abertura para a capacitação do laicato para compor a Pastoral da Saúde. Eu queria que o senhor fizesse uma memória histórica aí sobre a presença da igreja na área da saúde. Bom, os hospitais são obra da Igreja Católica, claro que é. Todas as religiões também tiveram essa preocupação com a cura, com a saúde, com a vida. Isso é tranquilo. Mas em Ocidente, os hospitais surgiram com a Igreja Católica. Inclusive, a Cidade da Saúde, São Basílio, a Basilíada, os diáconos, que foram criados também com essa intenção de atender os doentes. E, certamente, muitos santos surgiram ou praticaram as chamadas obras da misericórdia. Assim temos a São João de Deus em relação aos irmãos das doenças mentais. São Camilo, que nos lembra o Dia da Saúde, 14 de julho, não é? A obra camiliana, que não só se refere aos padres camilianos, mas tem as irmãs camilianas e também ele formou uma confraria de leigos. Já aí vemos uma abrangência de toda a igreja cuidando do doente. E, claro, depois foram surgindo outras ainda, congregações especializadas nos doentes. Podemos dizer que junto às irmãs camilianas temos as irmãs do Imaculado Coração de Maria, que tem muitos hospitais e cuidam de muitos hospitais, as irmãs do Amor Divino, que cuidam também de hospitais, enfim, também os que cuidam dos ancenianos. Assim, com também a evolução da medicina, foram se catalogando doenças e foram surgindo também congregações que lidam com certo tipo de doenças. Não é? O mal de Hansen, os leprosos, não é? Os ancenianos, os nossos tuberculosos, que foi recém no século XX, se venceu. E diria que agora a pastoral entendida, como entendemos hoje, surgiu em 86, mas foi fruto de toda essa obra da igreja e também do movimento sanitarista, de uma visão também mais social da medicina, um pouco ausente hoje, não é? Lamentavelmente não temos essa visão totalmente social de atender prioritariamente
ou fazer uma opção pelos mais pobres. Somos um país privilegiado que tem um sistema único de saúde, e então a Pastoral da Saúde também está ligada a fomentar a saúde pública, a cuidar e lutar por ela. É muito interessante o que Dom Roberto apresenta, né? Olhar a saúde como sendo também um objeto do cuidado social com os mais pobres. Exato. Vocês observam isso trabalhando em 2 hospitais aí, praticamente públicos, né? Do ponto de vista, a parte SUS do Hospital Araújo Jorge e do Hospital das Clínicas, né? Sim. Tanto que hoje a pastoral ela acabou se envolvendo e não ficando limitada só à questão de ir ao leito na visita espiritual. Hoje a gente religiosa, né? Só assistência religiosa, mas também hoje a gente já faz um trabalho de acolher arrecadação de fraldas geriátricas, alimentação, porque vem muita gente carente. E principalmente porque hoje a gente atende um hospital que recebe gente de vários lugares, né, do país. Sim. Então a gente não fica limitado somente à questão da visita religiosa, né, mas também desse cuidado, né, do paciente que necessita de cuidado. Tá certo. Nós vamos agora para um rápido intervalo, chegando ao final do nosso primeiro bloco. Na volta, nós vamos falar com Dom Roberto e com Eliane sobre o valor da vida humana e o valor da pessoa que enfrenta uma enfermidade diante dos desafios da sociedade atual. É daqui a pouco, volte com a gente. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé desta quarta, falando sobre a Pastoral da Saúde e o Dia Mundial do Enfermo, na sua 32ª edição, onde o Papa Francisco assina uma mensagem baseada em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Não é conveniente que o homem esteja só, cuidar do doente, cuidando das relações. Participam conosco Dom Roberto Ferreira Paz, bispo da Diocese de Campos, no Rio de Janeiro, e referencial nacional da Pastoral da Saúde da CNBB, e a Eliane Mármore, coordenadora da Capelania Católica em 2 hospitais aqui na cidade de Goiânia. Nesse segundo bloco eu começo perguntando para Dom Roberto sobre qual a avaliação que ele faz do valor da vida humana diante das atuais ofertas de saúde que nós temos nos aspectos dos sistemas. E aí eu digo os sistemas porque nós temos o Sistema Único de Saúde, que a grande maioria da população tem acesso, e temos sistemas privados, onde nós também vemos e as pessoas que têm condições de optarem por um tipo de convênio, de plano de saúde, também utilizam. O valor da vida humana tem sido monetizado e sendo afastada a realidade social a cada dia que passa, com a profissionalização e a mercantilização dessas situações, principalmente de enfermidade, Dom Roberto? Sim, tem se apostado numa medicina altamente tecnológica e a sua acessibilidade realmente é muito precária para a grande população. Também no mapeamento das doenças, estamos aqui numa cidade, e em Brasília também, com uma epidemia de dengue. O que acontece?
Será que não sabemos como eliminar isso ou como amenizar? Mas acontece. E onde é que está o investimento público? É dizer, temos que ter o controle social. Não adianta, porque a medicina serve a um poder que nós queremos que seja democrático, como o SUS. O SUS realmente consegue viabilizar os conselhos paritários de saúde. Nós estamos com a Pastoral da Saúde, eu ia explicar isso também, que é fundamental para defender a vida e para proteger a vida dos mais pobres, a nossa presença nos conselhos, já seja municipais, estaduais e no conselho justamente da federal, o Conselho de São Brasília, do Ministério da Saúde, o Conselho. Nós estamos em 9 comissões representadas, a Pastoral da Saúde. Então tratamos de gerar políticas públicas que monitorem esse atendimento, uma perspectiva sanitária, isto é, que se tenha em conta a saúde pública realmente, porque às vezes o orçamento, tanto se fala de orçamento, mas ela padece ainda um hipofinanciamento, pouco financiamento. Não é? Então, por isso, a necessária participação para evitar isso, porque devemos defender a vida de todos. A vida de todos interessa e importa a todos. Então, saúde quer dizer a saúde de todos e de todos. Eliane, quando nós olhamos para essa realidade, aí você que está atuando numa capelania católica de 2 hospitais aqui em Goiânia que são muito procurados. Um pelo aspecto do tratamento contra o câncer, por assim dizer, e um outro hospital que é mais ligado à questão universitária, né? Onde é um hospital escola e também muito procurado pela população de baixa renda do interior do estado. Como você observa o acolhimento dessas pessoas diante das dificuldades que nós temos para a valorização da vida humana? Sim, como eu comentava, né, anteriormente, a gente tenta sair além dessa questão da assistência, porque a gente quer dar assistência espiritual, mas a gente sabe que o paciente, ele necessita tanto de outras formas, às vezes medicamentos que faltam até no próprio hospital, às vezes há um tipo de tratamento que não consegue atender a todos. E como o Dom Roberto falava do conselho, hoje a Pastoral da Saúde, ela tenta estar em hospitais como conselho, mas, por exemplo, aqui em Goiânia isso não funciona. Existe sim o conselho do hospital, mas ele não funciona. Nem no HC, nem no Araújo Jorge não tem esse conselho. E já teve eleição, mas não funcionou, e seriam pessoas que iriam ali fiscalizar para onde essas verbas vão, né? Porque a gente sabe que o Sistema Único de Saúde, ele não consegue atender realmente o gasto que o hospital tem. Mas também todas essas verbas que vão para ajudar o hospital, ela precisa ser fiscalizada também, porque que adianta o paciente estar no hospital, mas ele não ter o recurso de ter o medicamento, que é complementar. Então, assim, a Pastoral da Saúde hoje, ela tenta ir além disso, né? Porque a gente sabe que o valor da vida humana está também na dignidade de poder ter todo o tratamento. Não só ali aquele paliativo, né, do momento de quando está internado, mas também o medicamento que vai dar o prosseguimento no tratamento. Sim. Dom Roberto, o Papa Francisco fala na mensagem para o 32º Dia Mundial do Enfermo
sobre uma situação. Ele diz: irmãos e irmãs, o primeiro cuidado de que necessitamos na doença é uma proximidade cheia de compaixão e ternura. Por isso, cuidar do doente significa, antes de mais nada, cuidar das suas relações, de todas as suas relações, com Deus, com os outros, familiares, amigos, profissionais de saúde, com a criação, consigo mesmo. E eu pergunto para o senhor, qual é a missão do agente da Pastoral da Saúde que o senhor tem acompanhado junto à CNBB? Bom, o perfil do agente da Pastoral da Saúde um pouco está nessa frase do Papa, né? Por um lado, é uma pessoa profundamente humana, compassiva, fraterna e solidária. É a primeira dimensão que se dá na visita. Mas também o agente sanitário deve ser qualificado, porque, a fim de contas, a visita é uma interação com a pessoa que está vivendo. Deve ser escutada, deve ter essa interação, saber a doença que tem, saber o espaço, os limites e como proceder assim para dar uma ajuda que venha a melhorar ou superar essa doença, não é? Colocá-lo nesse processo de autocura também. E terceiro, o aspecto que também tem que se ver em que estágio da doença está, se é um estágio, digamos, de pronto-socorro, um estágio grave ou um estágio terminal. E aí também a posição do agente da saúde será diferenciada, porque o foco sempre será o nosso irmão doente, nós somos nós, não é? Então, inclusive, antes se falava, e não quero só colocar o tempo terminal, e hoje se chamam cuidados paliativos, que são muito importantes. Inclusive, a Cláudia Quintana tem vários livros, A Morte, Um Bom Dia para Viver, não é? Como isso levar a qualidade de vida também a esse momento terminal é muito importante. E é função do agente da Pastoral da Saúde, porque nós temos, por ser da pastoral, uma visão de antropologia cristã que pretende dar uma visão global da pessoa humana. Sim. Eliane, quando você... O sofrimento humano. Perfeito. Eliane, quando você, por exemplo, volta para a paróquia, para o ambiente da comunidade, qual é a percepção que você tem do trabalho desenvolvido por essa pastoral, pela Pastoral da Saúde, junto à comunidade? E aí eu digo a comunidade que você faz parte, no caso lá, a Paróquia São Francisco, no setor universitário. Sim. Padre, a gente fala o seguinte, eu achei bem importante essa questão que o Dom Roberto falou, que é um ser humano, né? Nós, Pastoral da Saúde, não são pessoas que querem ser santa ou quer mudar o mundo, né? A gente quer simplesmente levar um pouco de amor. E a gente percebe, Padre, que a intenção é ir ajudar, mas a gente quer mais ajudado, né? Porque eu sempre falo que lá é um encontro com o próprio Cristo. É quando a gente entende aquela passagem, quando Jesus fala, estive doente e me visitaste, estive com fome. Os discípulos refletiram quando que Jesus passou fome, quando ele esteve doente. Mas ele queria dizer isso, que ele está nesse enfermo que hoje se encontra lá no hospital. Então, isso é uma coisa muito que nos cura também muito, quando a gente tem esse encontro com Cristo através do enfermo. E quando a gente falava sobre a fala do Papa, uma fala que me marcou muito do Papa Francisco foi quando ele disse: o mal existe, mas o bem também existe. E nós temos que contaminar o mal com o bem. Então, muitas vezes eu entro num leito em que há muita tristeza, mas eu tenho que contaminar aquele paciente com a minha alegria, com o meu amor.
Então, esse também é o nosso grande trabalho. É nos prepararmos, encher de amor. É o que eu faço na minha paróquia, me encher de amor do próprio Cristo para levar aquele doente que às vezes está desanimado e que a tristeza tomou conta do coração dele. Dom Roberto, acompanhar a pastoral da saúde no Brasil, hoje nós temos em boa parte do território já a atuação dos agentes da pastoral da saúde. Eu pergunto para o senhor se ainda existem barreiras do ponto de vista geográfico para a entrada da pastoral da saúde de forma mais efetiva e como tem se dado a assistência para a formação desses agentes, para que eles possam atuar em comunhão tanto com a CNBB como a Direção Nacional da Pastoral da Saúde. Eu estou há mais de 8 anos, mas podemos dizer que a Pastoral da Saúde nasce no Sul, São Paulo, Rio, e ela vai se expandindo paulatinamente. Hoje, estamos realmente muito mais presentes em Manaus, no Norte, Nordeste, e assim como são 5 regiões culturais, também são 5 biomas, também são 5 ecossistemas que têm doenças e têm populações diferentes. E a forma de chegar é bem diferente. Por exemplo, a Pastoral da Saúde em Manaus, pelo Rio Amazonas, bom, vai de barco. Certo. E é bem mais difícil de chegar. E o que vamos fazer? Nós temos que chegar. Eu estive em Manaus. Você trabalha muito também com ervas, medicina integrativa. Então, temos que vestir a pele do outro, do paciente e da pastoral, que tem também uma linguagem, e aprender muito também das culturas nativas. A biodiversidade que existe no Brasil. O Brasil não é um continente. Então, levar a pastoral da saúde a todos os lugares continua sendo um desafio. E estamos... agora vamos dar posse no dia 10, em Guaratinguetá, o Santuário Frei Galvão, a nova diretoria, e continua sendo um empenho irradiar a todo o Brasil a pastoral da saúde, articular essas coordenações nacionais, certo? Para realmente poder formar, multiplicar. A pastoral da saúde tem mais de 100 mil agentes, porém é pouco para o Brasil. Porque também eu gostaria de dizer que a pastoral da saúde não é só, como na Europa ou em alguns lugares, hospitalocêntrica. O hospital é um ponto do processo, mas é para recuperar a saúde que você perdeu. A pastoral da saúde tem que chegar antes. Nós estamos para prevenir as doenças. Nós estamos para promover a vida saudável. E por isso temos que trabalhar também a cura da terra. Como disse o Papa, assim pareceu, também o ambiente, a relação com o ambiente. Claro, como é que podemos estar saudáveis se a natureza está doente? Nós comprovamos isso no Covid. E ele, na carta, o senhor vê o que ele faz, tem várias frases que nos lembram disso. Não é o que foi em termos de perda de relação, isolamento e de fragmentação da pessoa. Aqueles momentos sombrios que a pessoa estava totalmente isolada num quartinho com um respirador. Mas não era só o drama dos pacientes, o drama de jornadas estafantes de todos os agentes de saúde, que tivemos muitas vítimas do Covid, entre eles. Vítimas heróicas que se consumaram, tá? Mas eu gostaria de lembrar isso, que às vezes é como pensar, não, nós precisamos mais de cadeias, mais hospitais. Nós precisamos de mais saúde, comida saudável.
respeitar a natureza. E isso é também missão da Pastoral da Saúde. Isso é muito importante, muito bom. É sempre muito bom ouvi-lo, Dom Roberto, por esse testemunho, porque através da palavra do Senhor nós vemos o testemunho da igreja e o compromisso que ela tem justamente com a preservação da saúde, da vida, e eu acho importantíssimo dizer isso, né? Não ser uma pastoral somente de hospital, mas chegar antes para cuidar de uma vida saudável. Nós vamos para um rápido intervalo, está muito boa a nossa conversa, mas daqui a pouco a gente volta falando sobre o horizonte do futuro da Pastoral da Saúde, né? As esperanças para essa importante pastoral no coração do nosso país. Daqui a pouco a gente volta. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso Conhecimento da Fé, agradecendo a sua audiência, lembrando que o nosso programa vai ao ar às quartas, às 9h30 da noite e aos sábados, ao 12h30. Muito obrigado pela sua audiência, a oportunidade que nos dá de entrar na sua casa, aonde você estiver, para partilharmos temas pertinentes à atuação de nossas comunidades e à fé cristã. Hoje nós estamos falando sobre a Pastoral da Saúde e o Dia Mundial do Enfermo, na sua 32ª edição. Estão conosco Dom Roberto, Bispo de Campos, referencial para a Pastoral da Saúde, e a Eliane Mármore, ela que é coordenadora de uma capelania católica em 2 hospitais aqui da cidade de Goiânia. Nesse terceiro bloco, eu gostaria de começar lembrando das consequências. E aí, Eliane, eu começo com você falando um pouco sobre essa situação da pandemia. Nós todos sofremos, né? Alguns mais, outros menos, e muitos perderam a vida diante dessa situação. Como é que você observa a situação ou as marcas que a pandemia da Covid-19 deixou e as lições para a Pastoral da Saúde? A Pastoral da Saúde perdeu muito, né, com essa questão da Covid, porque a maioria das pessoas que se propõem a fazer esse trabalho já são pessoas mais de idade. As pessoas têm uma concepção muito errada desse trabalho voluntário, achando que é uma coisa que ela vai fazer quando ela aposentar. Não. Eu até lembro que quando eu comecei, que tem mais de 15 anos que eu faço esse trabalho, e quando eu fui fazer a entrevista com a psicóloga no hospital, ela disse: "Você tem tempo?" Eu falei: "Não, eu não tenho tempo, né? A gente só tem tempo para aquilo que a gente dá prioridade." E eu sabia e sentia a necessidade, né, de fazer esse trabalho. E hoje, com a pandemia, a gente perdeu muita gente da nossa pastoral. Até porque alguns que não podem voltar a fazer esse trabalho devido à idade já avançada. Então, nós perdemos várias pessoas da nossa pastoral, né, tanto pela enfermidade e também pelo fato de não poder retornar a esse trabalho. Então, é bem aproveitar esse gancho aí, né, padre, para falar para as pessoas que ela pode sim fazer esse trabalho, levar um pouco de amor, que é muito importante. E eu já passei por essa enfermidade, foi isso também que me levou a fazer esse trabalho. Então, você que já teve alguém que já passou também pela enfermidade, talvez seja a hora de você também partilhar um pouco dessa experiência, desse período que você viveu a enfermidade, levar um pouco de amor para quem está passando por isso agora. Dom Roberto, o senhor dizia no bloco anterior
sobre as situações limites que nós vivenciamos, todos nós, com a Covid-19, sem contar aqueles que tiveram sua vida ceifada, tanto no trabalho, no atendimento aos doentes, como a comunidade em geral, que, através até do desconhecimento, acabaram sendo contaminadas e sofrendo muito. A Pastoral da Saúde, como todas as demais pastorais de relação, sofreram essa situação. Mas agora é momento de cuidar das relações. Que lições o senhor tira desse momento da pandemia e como nós podemos motivar novos agentes para a Pastoral da Saúde? Bom, em princípio, também o Papa coloca que devemos passar de uma cultura individualista, do descarte da indiferença, que lamentavelmente aconteceu muito na Covid, né? Desde aqueles que, em vez de pensar em curar as pessoas, roubaram. Fizeram, né? Gostaria de dizer que passar para uma cultura mais solidária, mais fraterna, buscando mais altruísta. A Covid deveria ter nos ensinado o que o Papa coloca. Não está bem? Bom, não, que o homem esteja só. Não é bom. Só podemos realizar-nos como pessoas em relacionamento. Nós temos que, inclusive, na formação dos médicos, os jovens médicos, deve haver mais esta dimensão social. Eu me lembro que o presidente da Associação de Médicos de Portugal faz campamentos com os jovens médicos para inculcar para eles esta visão social, não é? De que somos uma comunidade, somos uma sociedade viva e temos que ocupar-nos uns aos outros, como fazem inclusive os animais. Os lobos, por exemplo, uns protegem os outros, nós não. Então, eu acredito que não é algo separado desta crise civilizatória que estamos vivendo. Nós temos que retomar, como diz o Papa, a economia de Clare de Francisco, uma forma nova de viver, mais saudável. E por isso da Pastoral da Saúde. Ensinar a fazer essa passagem, essa travessia é importante. Não só para dar um momento, vou conceder um momento para a Pastoral da Saúde, não. Eu vou ser um agente de uma mudança para curar uma sociedade que está profundamente doente. Gostaria de dizer que a pandemia continua porque, de outra forma, aumentaram 25% as doenças mentais. Em cada casa, cada família, temos um irmão. Sem falar dos moradores de rua, que também têm esse problema acentuado. Como fazer isso? São desafios que estamos tendo todos os dias, não é? E então, temos que abrir o coração, um coração mais... que considere doar-se uma dádiva de Deus. Temos que ter coração compassivo de São Camilo, de saber, como disse a nossa irmã muito bem, ver a Cristo no outro. Estamos necessitando não só de uma pastoral de saúde mais presente, especialmente trazer os jovens, é um dos objetivos da próxima gestão, porque, claro, não queremos com isso ser etaristas, não, só os jovens agora. Não, mas é necessário cativar jovens enfermeiros, jovens médicos, porque é lamentável muitas vezes que na opção de uma carreira se valorize só a medicina plástica, aquela que dá dinheiro, aquela que permite ter um estilo de vida assim suntuoso. Não é por aí. Nós temos que mudar a sociedade.
no sentido de ter valores, os valores do ser pessoa. Porque é isso que queremos curar, a pessoa humana na sua integralidade. E temos que trabalhar muito as pastorais juvenis, as pastorais sociais, porque não dá para fazer um trabalho separado. A pastoral da saúde é uma pastoral social. E todas as pastorais sociais estão vivendo esse mesmo problema da falta da renovação de agentes. Por isso vamos a campo, vamos sensibilizar os jovens, porque o que nos faz envelhecer e adoecer é a falta de ideais e de valores. Aí. Eliane, quando nós olhamos para os desafios, e aí eu pergunto, quais os desafios você encontra hoje, enquanto membro da Pastoral da Saúde, na sua atuação, no seu dia a dia, junto a famílias, a pessoas que passam por situações, sejam elas de preservação da vida, do cuidado, até mesmo o acompanhamento, claro, no ambiente hospitalar. Quais são os desafios na atualidade que você encontra? Hoje, o maior desafio mesmo é essa doença mesmo espiritual. Hoje as pessoas, né, têm essa dificuldade de buscar mais a Deus, porque a falta de fé, ela prejudica muito no tratamento, né? Porque uma pessoa hoje que tem nela instigada a fé, a possibilidade de cura dela é muito maior. Então, eu acho que o grande desafio é esse, é você entrar em um lugar que às vezes a pessoa não tem essa cultura da fé, às vezes até mesmo uma religião, né? E você falar desse amor e falar de Deus para ela, né? Dom Roberto, nós queríamos que o senhor deixasse uma mensagem para aqueles que estão nos acompanhando, de um modo especial, voluntários, profissionais da saúde, agentes da Pastoral da Saúde, espalhados por todo o Brasil e alcançados pela nossa audiência, na celebração desse 32º Dia Mundial do Enfermo. Que mensagem o senhor deixa como bispo referencial para a Pastoral da Saúde, na esperança, é claro, de alcançar novos horizontes? Bom, acredito que a saúde como a paz é uma resultante de muitas coisas. A paz, dizia São João 23, é a verdade, o amor, a justiça e certamente o empenho de saber harmonizar tudo isso. A saúde também é um estilo de vida, mas volto a insistir, a saúde é um construto comunitário, coletivo. Não é algo que possamos só fazer como diria Merton, nem Thomas Merton, um grande místico. Nenhum homem é uma ilha, ou pode viver numa ilha, ilhado. Nossa doença está na fragmentação, no individualismo. E claro, isso é uma falta de espiritualidade, porque se fomos feitos à imagem do Deus uno e trino, somos seres de relação. Então, nós precisamos de agentes de pastoral, que sejam pessoas, elos de ligação, elos de unidade. Estamos vivendo também um momento que não foi falado aqui, mas de muita polarização no nosso país. Está dividido. Isso leva a tensões, e nas famílias, que já não podem fazer até um churrasco juntos. É um momento de vivermos o diálogo, o perdão, a reconciliação, porque todos esses valores são fundamentais para a saúde. Não há saúde se não há perdão, não há saúde se não há paz, reconciliação entre as pessoas. Essa é a mensagem que gostaria de dizer e de falar,
termos um coração cada vez mais perdoador, 70 vezes 7. Porque o Brasil precisa disso, a humanidade precisa disso. Reconciliar-nos é uma das condições para ter saúde. É isso mesmo. Eliane, quero agradecer também, pedir a sua mensagem, né? De modo bem objetivo, àqueles que compartilham com você a missão de agentes da Pastoral da Saúde. Sim. Eu queria deixar aqui a minha mensagem, né? Primeiro também agradecer, tá? O acolhimento, foi um papo bem gostoso, gostei muito das palavras do Dom Roberto, foi realmente restaurador para mim, que sou agente da Pastoral, viu, Dom Roberto? E quando puder fazer uma visita para nós, para falarmos mais, seria muito bom. E quero deixar a minha mensagem aqui para aquela pessoa que muitas vezes as pessoas falam o seguinte, que é difícil fazer esse trabalho, e eu digo o seguinte, que a gente só tem que dizer o sim, ir ao encontro, porque tudo que é realizado nessa visita não somos nós, mas sim Deus que realiza através de nós. Então, é só o nosso sim que Deus precisa, para que Ele realize grandes coisas, que Ele realize esse encontro de amor entre você e um paciente que necessita somente da tua presença. Tá certo. Os doentes, os frágeis, os pobres estão no coração da igreja e devem estar também no centro das nossas solicitudes humanas e cuidados pastorais. Não os esqueçamos e confiemo-nos a Maria Santíssima, saúde dos enfermos, pedindo-lhe que interceda por nós e nos ajude a ser artífices de proximidade e de relações fraternas. Peço a Dom Roberto para que nos dê a bênção final, agradecendo a sua participação. Querido Dom Roberto, muito obrigado. Eu queria em especial dirigir também esta bênção aos consagrados como o senhor. Porque o dia dos religiosos consagrados, são muitas formas de consagração. Pela intercessão de Nossa Senhora da Apresentação, Nossa Senhora da Luz, das Candeias, que ilumine o nosso caminho, que seja um caminho de saúde, de paz, de reconciliação para todos, e que a Pastoral da Saúde possa ressurgir viva, dinâmica, a serviço sempre, como diz Papa Francisco, de uma sociedade saudável, em paz e reconciliada com Deus Nosso Senhor. Amém. Amém. Um abraço a você, querido telespectador, um abraço a Dom Roberto, a Eliane, que participaram deste Conhecimento da Fé, falando sobre o belíssimo e importante trabalho da Pastoral da Saúde em todo o nosso querido Brasil. Nosso abraço vai também a todos os agentes dessa importante pastoral. Nós voltamos na semana que vem com mais Conhecimento da Fé, falando das relações na nossa comunidade. Daqui a pouco vem aí mais programação aqui na TV Pai Eterno. Deus abençoe você, um abraço e até o nosso próximo encontro.